Você já leu sua Bíblia hoje? Nesse momento nós temos mais meditação na Palavra de Deus. Aproveita, curta, compartilhe e possibilite que mais e mais pessoas possam assistir esse conteúdo. O livro de Esdras traz um relato sobre a volta de dois grupos judeus da Babilônia para Jerusalém. E eles então foram responsáveis por reconstruir o templo e reorganizar a comunidade. De acordo com a história e com a Bíblia, especialmente nesse capítulo 3, nós entendemos que primeiro eles construíram e restauraram um altar para que pudesse oferecer os seus sacrifícios, né? Todo o contexto do livro de Esdras está entre os anos 457 e 444 a.C. Esse livro nos ensina sobre a perseverança em servir a Deus na adversidade. E como eu mencionei, no capítulo 3 está mencionado que os judeus retornaram para Jerusalém sob a direção de Zorobabel e Jesuá, o líder dos sacerdotes, e começaram a reconstruir o templo. Como o texto diz, começaram pelo altar de sacrifícios. E esses judeus enfrentaram muitas dificuldades para reconstruir o templo em Jerusalém. E o que é interessante, que a oposição que eles enfrentaram era de outros judeus. Diz o texto, nesses capítulos 3 e 4 de Esdras, que houve tentativa de sabotagem, alguns que eram oposição, eram contra, tentaram se infiltrar como aqueles que queriam ajudar na reconstrução, oferecendo apoio nessa empreitada, mas o que eles queriam, na verdade, era sabotar, queriam atrapalhar essa obra. E houve quem semeasse discórdias e relatórios difamatórios, e de fato que o rei Artaxerxes, ele acabou proibindo, por um tempo, ele acabou proibindo essa obra, a reconstrução do templo. Então, qual que é a grande lição nesses capítulos 3 e 4 de Esdras? Que o diabo quer te parar e roubar a sua identidade, para que você não conheça quem você é em Cristo Jesus. Essa é uma lição que nós podemos tirar. O Salmo capítulo 92, nosso próximo texto, é na verdade um hino de celebração à destruição do mal e à felicidade do triunfo dos fiéis filhos de Deus. Então, quando o salmista diz no Salmo 92 que florescerão nos átrios do Senhor, ele está dizendo, de certa forma, que os santos, os fiéis, eles terão acesso à presença de Deus e, o que é mais interessante, eles são convidados a estar na presença do Senhor. Então, é sensacional nós podermos pensar, nós podemos imaginar um Deus relacional que ama quando estamos na sua presença. Essa é a grande verdade. Deus ama quando estamos na sua presença. E veja, esse salmo, ele ressalta esse privilégio que nós temos. Outro texto da nossa reflexão de hoje é 1 João, capítulo 5, onde a famosa frase assim, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então, esse capítulo de 1 João, o capítulo 5, ele nos conta como que alguém nasce de Deus. E apesar que todo o texto, a grande ênfase do texto do próprio apóstolo João é o amor, mas ele nunca menciona que alguém pode ser salvo porque ama os outros, O amor, na verdade, está presente, mas ele não é objeto, ele não é um item salvítico, ele não salva. E uma das verdades que nós temos nesse capítulo é que só vence o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que é o mundo? Nós podemos, de acordo com a Bíblia, em certo momento, quando é mencionado o mundo, está relacionado às pessoas. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E, em certo momento, a Bíblia menciona o mundo como o sistema de governo.
que há na Terra, né? Então, o mundo, outro momento, o mundo está relacionado a tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é errado, que é contrário ao Senhor, quando diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E em outros momentos, a Bíblia, quando menciona do mundo, fala da carne, da nossa própria guerra, da nossa própria luta interna. Nesse contexto aqui, o mundo tem muito mais a ver com a carnalidade, com a nossa natureza caída, a nossa tendência de gostar das coisas erradas. O ser humano tem uma facilidade com aquilo que é errado e bastante dificuldade com aquilo que é certo. Ou seja, fazer o que é certo requer um esforço muito maior do que fazer o que é errado. E para nós vencermos essa tendência, essa tendência da natureza carnal, nós precisamos da fé no Senhor Jesus, nós precisamos crer na obra do Senhor Jesus na nossa própria vida. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Fica com Deus. Não esquece, curte, compartilha esse vídeo e vamos ajudar que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo.